Olá, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aulinha de hoje eu trouxe para vocês um recheio, gente, topzera, tá? Um recheio que eu inventei aí, fiz uma mistura doida, coloquei no meu cardápio, tá estourando, tá? Um dos top 10 e eu tinha que vir trazer para vocês porque é divino e tem uma durabilidade ótima fora da geladeira. Comecei aí na minha panela, colocando um leite condensado e vou adicionar uma caixinha de creme de leite, tá? Aí também eu vou colocar uma xícara de leite ninho, mas vocês vão ver que ela não é nem tão cheia assim até o topo. Tá vendo? Ela tá até na marcação. Aí eu pesei, deu 95 gramas. E vou colocar uma colher de margarina com sal, tá bom? E vou adicionar também um vidrinho de leite de coco. Olha só, esses que vem 200 ml. Então eu coloco um pouco, já diluo ali meu leite em pó. Dilui bem bonitinho antes de você ligar seu fogo. Depois que estiver bem, tudo bem diluído aí, você liga o fogo, tá? Senão vai ficar vários gruminhos no seu brigadeiro. Então, gente, a gente vai mexendo aí e vamos mexer esse brigadeiro até dar ponto. Já peço desculpa pra vocês da minha voz. Eu não sei aonde vocês moram, mas aqui onde eu moro já tá muito frio. E aí, gente, resfriado, garganta ruim. Eu espero que eu não piore, porque senão eu não vou conseguir nem narrar o vídeo pra vocês. Mas a gente faz o que pode, tá? Então, desculpem a minha voz. E aí, depois que eu diluí tudo muito bem, liguei meu fogo, ligo do médio para alto. Quando começa a ferver, eu abaixo. E olha só, aqui passa muito rápido, né? Lógico. E já tá aí, ó, no ponto, tá vendo? Você joga lá em cima e ele fica parado ali. O que que a gente vai fazer aí agora? A gente vai adicionar gelatina, tá? Aí eu tenho 3 gramas de gelatina. Coloquei ali 2,5 colheres de água. Aquelas colheres normal, assim, de refeição. Essa daí, ó, tá vendo? Vou misturar ali um pouquinho e vou levar pro meu micro-ondas. Gente, tome cuidado na hora que você for diluir gelatina. Vai diluindo aos pouquinhos, segundos, porque sabe quando você coloca a gelatina assim pra diluir? Já aconteceu muito comigo, e aí ela ferve, quando você abre assim o micro-ondas, dá até aquelas bolhas, aquela espuma. Ali você já perdeu a proteína da sua gelatina, tá? Que ela queimou demais e subiu aquelas bolhas assim. Não pode deixar, tá bom? Aí, ó, tirei, aí vai diluindo aí bonitinho pra ficar bem o líquido bem lisinho. Na hora que eu fui diluir lá a gelatina, eu desliguei o fogo da minha panela, senão meu brigadeiro ia queimar. Aí agora que eu voltei ali com a gelatina pronta, aí eu liguei de novo o fogo, né, no baixo e adicionei ali a minha gelatina, ó. Aí você dilui tudo muito bem ali, mistura no brigadeiro essa sua gelatina, mexe bem, bem, bem. E ele vai ficar um pouquinho mais, o ponto um pouquinho assim mais molinho, porque você adicionou água ali no trem, né? Com a gelatina. Então, normal. E olha só, tá vendo como que ficou um pouquinho mais molinho? Aí você já tá ok. É só pra misturar a gelatina, porque o nosso brigadeiro já tava no ponto. Agora eu vou colocar numa travessa de vidro para esfriar em temperatura ambiente, colocar um plastiquinho para não dar película. Me perguntam muito aqui no canal, quando eu falo assim que eu deixei descansar e tal, a pessoa me pergunta se eu deixei dentro da geladeira. Não, gente, é sempre em temperatura ambiente, né? Não tem como colocar o trem para descansar dentro da geladeira, é em temperatura ambiente, ok? E ainda mais que esse frio que tá aqui, a minha casa já é um freezer, rapidinho o trem esfria. Mas é sempre fora da geladeira. E sempre coloca um plastiquinho para não dar película. Película é aquela. Quando você não coloca o saquinho, um plastiquinho dá aquela casquinha, sabe? Em cima do brigadeiro. E na hora que você vai mexer, ele fica aquelas pelotas das casquinhas. Isso que é película. Então, eu coloquei. Aí já estava totalmente em temperatura ambiente. E olha só como que ele fica um brigadeiro firme. Mas ao mesmo tempo fica um brigadeiro cremoso. Ó, e tem muita gente que tem preconceito com a gelatina. Já falou assim, Nick, eu não gosto de fazer recheio que coloca gelatina porque fica um gosto ruim. Ó, então no caso a sua gelatina tava vencida, gata, porque gelatina não tem gosto, ela não tem gosto de nada, ela é sem sabor, né? Talvez ela tava vencida. Ou a marca, não sei. E aí, gente, bati lá 250, presta atenção, 250 ml de chantilly com um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de ninho a olho. Bati até ficar aquele ponto poroso, buraco no meio, que não tem segredo. E fui misturando ali no meu brigadeiro, tá bom? Depois eu vou levar ele pro bol lá,
Que aí fica mais fácil pra mim terminar de misturar tudo. Coloquei um ali. Muita gente me pergunta se pode bater no batedouro, na batedeira, né? Porque cansa o braço. Se você colocar um pouco, bater e depois ir com o restante na mão, ok, mas não dá pra bater tudo, porque senão perde o ponto do nosso recheio, tá? Ficar batendo com batedouro. Então, bate um pouquinho, só pra diluir lá o brigadeiro, e depois vai com o restante na mão, tá bom? Ó, misturei tudo bem bonitinho, olha só como que fica lindo. Outra coisa também, gente, a pessoa fala assim, Nick, ai, não gosto de colocar gelatina porque o recheio fica muito duro. Já fiz isso já também, eu te entendo. Mas é porque a gente exagerou na gelatina, gata. Por isso que ficou duro. Então tem que ter a quantidade certa para ficar firme, estruturada, resistente e ao mesmo tempo cremoso, tá bom? Então, assim, gelatina, gente, não é ruim, é só saber a quantidade certa que o recheio fica estouro. Agora que estava tudo bem diluído, eu tenho aí 50 gramas de coco ralado natural, tá? 50 gramas. E 70 gramas de chocolate meio amargo picadinho. Você pode utilizar o leite também, se você quiser. Mas o meio amargo, ele dá aquele contraste legal, porque o recheio já é doce. Então, vai ter um chocolate meio amargo ali top. E o coco eu utilizei o natural, eu prefiro utilizar o natural, mas você pode utilizar o industrializado também, tá bom? Então, a gente vai misturar tudo aí no nosso creme, no nosso recheio. E, gente, por que que se chama Prestininho Supreme? Porque ali tem os 3 sabores de recheio. Tem ninho, coco e chocolate, tá? E não exagera. Tipo, eu vou colocar bastante coco, vou colocar bastante chocolate. Não, tem que ser equilibrado. A pessoa tem que sentir o sabor dos 3 recheios, tem que sentir o sabor do ninho, aí depois sentir o sabor do coco e o chocolate, tá bom? Então tem que ser bem equilibrado, não exagerem. É um recheio que ele rende bastante. Ele me rendeu 1,60 kg, tá? Eu recheei um bolo de 20 centímetros, 20 por 15, tá? Por 10 de altura, era uma forminha retangular. Pra quem me segue lá no Instagram já viu eu montando esse bolo, eu postei lá no Rios. Ele fica extremamente divino, maravilhoso. Realmente ele fica com gosto de ninho, com gosto do coco, você mastigando o chocolate. Gente, é maravigold, maravigold. Tem uma durabilidade ótima, ótima, porque a gente colocou gelatina na composição, tá? E você pode ter a opção também de ser só prechininho, tá? Como que seria, Nick? Seria só o ninho com coco ali. Você faria aquela base de brigadeiro e depois adicionaria o coco. Então, seria só prechininho. O supreme é quando a gente coloca o chocolate. Aí vai ter o chocolate picadinho. E também você pode fazer o prechininho trufado. O trufado é quando eu coloco a ganache, sabe? Eu derreto o chocolate, faço uma ganache igual geleia, eu coloco uma camada do prechininho, depois venho com a camada de ganache. Então, ele é trufado, prechininho trufado. Quando o cliente pede prechininho supreme, eu sei que é com pedacinhos de chocolate. O trufado eu sei que é com a ganache, tá bom? Então, façam, que vocês vão gostar bastante. E tem a opção também de ser brigadeiro, né, gente? Brigadeiro de prechininho supreme, brigadeiro prechininho, porque aí você não vai colocar o chantilly. Daquela forma lá da base do brigadeiro, você só adicionaria o coco. Então, seria um brigadeiro de prechininho, entendeu? Então, você pode ter várias opções dele, ok? Ele super combina com massa preta, mas ele também combina com massa branca, tá? Eu já fiz na branca, fica top. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal e meu vídeo te ajudou, segue aí a página, curte, comenta, tá? Dá aquela força. Me segue lá no Instagram, assim você fica sempre por dentro de tudo em primeira mão. Na página do Facebook também, Nick Silvério. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!